Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Amém? Eu já falei várias vezes sobre esse assunto, que eu vou fazer o vídeo hoje, em vários vídeos. Mas nunca fiz um vídeo específico. Amém? Nunca fiz um vídeo específico sobre este assunto. Amém? Eu comecei a fazer o vídeo aqui, o irmão me chamou no zap, atrapalhou o vídeo, eu tenho que fazer tudo de novo. Porque a chamada no zap bloqueia o vídeo. Amém? Daqui a pouco eu retorno, irmão. Aí eu vou ter que gravar o vídeo de novo. Amém, irmão? Por isso, irmão, quando a pessoa for chamar no zap, para voz, é bom chamar mais à noite. Porque às vezes eu posso estar gravando o vídeo e atrapalha o vídeo. Amém, irmão? Essa chamada no zap bloqueia o vídeo na hora. Eu já tinha falado um assunto muito bom, mas tomara que Deus me faça lembrar. Tá bom? Irmãos, primeiro, antes de eu passar os versículos que já estão preparados, não é todos não, irmão. São alguns. Amém? Porque a Bíblia é lotada de versículo contra a mentira. O diabo é o pai da mentira. Todo que mente é a cara do diabo. Amém? Porque o diabo é o pai da mentira. Amém, irmão? Por exemplo, o irmão vende carro. Sabe que o carro é ruim. Aí ele vai e fala que o carro é bom, sabendo que o motor está fundido. É uma mentira. Um advogado sabe que a pessoa matou, sabe que a pessoa assassinou, mas ele está ali defendendo a pessoa, aí ele começa a alegar que a pessoa não tem culpa. Por quê? Porque quer o dinheiro da pessoa. Uma mentira. A pessoa está em casa, às vezes não quer receber outra pessoa lá, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Porque a pessoa está chamando. Mentira. A pessoa está no zap toda nervosa e alguém manda uma mensagem, ela kkkk. Mentira, ela não está rindo. Não deixa de ser uma mentira. Amém? Há vários tipos de mentira mesmo. Mentira encoberta, o cinto não é couro, aí fala que ia de couro para vender. O comércio é o fabricante da mentira. Deus me livre, vai nascer mentira no comércio, a reveria. Amém? Agora tem mentiras pesadíssimas dentro das igrejas. Revelação. A pessoa pisca o olho e fala que viu anjo aqui, anjo ali. Ela só piscou o olho, irmão. Só piscou o olho, ela conta uma história. Amém? E ela só piscou o olho. Né? E ela já começa a contar uma história. Que é mentira mais pesada que essa? Conta a Deus, a Bíblia fala, ai, tá aquele que fala que eu falei e eu não falei. Revelação. Revelação. Amém? A pessoa fala que o Espírito Santo está falando e não sabe de onde está vindo as revelações. Tem gente que lê um versículo bíblico que chama mais de 100 revelação por culto. Crente cigano, adivinhador. Mentira. São as mais pesadas. Essas mentiras aí levam para o hospital do câncer. Falar que pessoas estão sendo arrebatadas no inferno, pressionando. Ei, mano, foi ou não foi? Foi ou não foi? Aí, mãe, foi. Mais mentiroso é o que fala que foi. Porque lá no fundo ele sabe que não foi. Irmão, se um pastor colocar a mão na sua cabeça e começar a forçar você a falar uma coisa que você não viu, você é um mentiroso. O seu lugar é o reino do inferno. Né? Porque você está alegando uma coisa que você nunca passou. Você não quer desmentir ele. Né? É uma das grandes mentiras, as piores mentiras que tem é dentro da igreja. Uma irmã que vive uma coisa que não é nada. Né? Pessoas que não têm coragem de adulterar, mas o celular, né? Ali ela abre e vê coisas pornográficas, aí ela vê órgão que não é do esposo dela, é um adultério, irmão. Né? E ali, né, faz coisas vendo ali fotografias, vendo vídeos. É uma mentira, você está vivendo um mundo de mentira. Pessoas que ocultam mentira com medo do esposo, da esposa. Não mentiu, mas ocultou uma verdade. Ah, porque eu também falei, eu sabia que você ia brigar. Mentiroso. É a ocultação da verdade, é uma mentira. Amém? Pessoas que vivem uma vida, tipo, está respeitando uma outra, e quando o esposo vai trabalhar, vai vagar. Às vezes o esposo não gosta, ou vice-versa, a esposa está trabalhando, o esposo vai vagar. A palavra vagar já vem de vagabundo. Está vivendo uma vida de mentira. Há vários parâmetros de mentira, irmão.
Amém? Tem muita gente mentindo aí, pensando que vai para o céu. Não vai, porque o pai da mentira é o diabo. Amém? Todo que mente é filho do diabo. Jesus deixou bem claro. Tanto que Jesus, ele odiava tanta mentira que toda a palavra dele, ele falava assim, em verdade vos digo. Amém? Né? Apocalipse fala assim, todo que ama e pratica mentira ficará de fora. Às vezes você está vendo um filme, uma novela bíblica. A outra mentira. Né? Ali não é Moisés que está ali, não é Davi que está ali. Né? Querendo ou não, é um teatro. Às vezes você é contra o teatro na igreja, mas você assiste uma novela bíblica. Amém? E ali, e pior que o teatro ainda, porque ali homem casado beija a mulher casada. Você está concordando com aquilo. Às vezes o irmão não mente, mas concorda com uma mentira. Por exemplo, o pastor fala que você foi no inferno, aí você comenta, pastor, fui. Aí grita aí, quer ver o grito? Você é um concordante da mentira. Você é pior que o mentiroso, é igual o receptador de coisa roubada. O receptador de coisa roubada é pior que o ladrão. Se não tiver receptador, não tem ladrão, irmão. Amém? Se não tiver receptador, não tem ladrão. O receptador é pior que o ladrão. Amém? Mesma coisa, o concordante da mentira é pior que o mentiroso. Amém? Porque se tiver um irmão para te mentir, não, pastor, eu não fui no inferno, não. Não, pastor, minha mão eu não fico dura, não. Minha mão mexe. Não, pastor, eu estou falando. Não, a minha voz foi cortada. Não, se tiver um homem de Deus para aplacar mentira dentro da igreja, acabam-se as mentiras. Amém? Então, o praticante da mentira é menos pior do que o concordante da mentira. Amém? Então, tem muitas mentiras, irmão, que às vezes a pessoa fala que eu dou essas coisas, que a pessoa vai morrer praticando isso se não alertar. E todo que ama e pratica a mentira ficará de fora. O pecado acidental, Deus perdoa. Agora, o pecado que a pessoa pratica sabendo que está errado, dificilmente Deus vai perdoar. Tem muita gente, aquele vídeo que eu fiz, pode olhar no meu vídeo, os camuflador do pecado. Tem muita gente camuflando o pecado, porque não quer deixar Jesus libertar ele do pecado. Amém? Então, vou falar alguns versículos bíblicos. Amém, irmão? Livro de Efésios 4, 25. Diz assim, ó. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Abandonar a mentira e falar a verdade para o próximo. Tem gente na igreja que não é batizada em línguas. Ele repete a língua que ele ouviu outro falar. Amém? Repete a língua que ouviu outro falar. Amém? Tinha um caso. Amém? Só vou contar isso aqui para vocês entenderem. Que antigamente os crentes comentavam que um pregador foi pregar numa igreja. E ele estava com uma mala cheia de louça. Cheia de louça. Eu acho que é só uma mentira mesmo, né? É um caso, né? Mas eu ouvi falar nos tempos antigos, eu vou passar para vocês. Se for uma mentira, Deus me perdoa, porque eu ouvi isso de um pregador no povo. Ele estava com a vasilha com louças. Aí ele estava lá no banco orando, todo mundo falou, vamos receber o pregador. Aí quando ele subiu lá em cima, ele está pregando, aí de repente ele viu alguém encostando na mala dele, ia quebrar todas as louças da esposa dele. Aí ele ficou, essa mala cai. E os irmãos, daqui a pouco a igreja estava toda, essa mala cai, pensando que ele estava falando em língua. Então tem muita gente, irmão, que repete aquilo que ouve. E não é batizado em línguas, é uma mentira. Tem irmão que não tem o dom de revelação, fica adivinhando a vida dos outros, fecha o olho, irmão. Aqui tem uma pessoa que você está querendo uma porta aberta. Onde está você? Quantas pessoas não querem uma porta aberta na igreja? Ele está adivinhando a vida das pessoas, também é uma mentira, irmão. E a Bíblia fala que a parte dos mentirosos é o lago de fogo. Amém? Revelação de Deus é profunda, irmão. Particularmente na Bíblia, eu só vi Deus revelando em sonhos e visões à noite. Particularmente, a única revelação de boca foi aquela de Isaías, quando ele estava saindo do palácio, e mais algumas minorias. A maioria era sonhos e visões à noite. Amém? Tem um câncer dentro da igreja chamado revelação, que tem muito bom de andando, que não tem esse dom e quer virar evangelista famoso. A Bíblia fala, ai daquele que diz que eu falei e eu não falei, diz o Senhor dos Exércitos. Prefiro você aguardar a salvação em silêncio, irmão. A maior revelação é a Bíblia Sagrada. Amém? Pregador não gosta que prega isso na igreja, não. Do dia eu fui numa igreja de um irmão, ele está assim, você passa o voto. Amém? Salmo 23, 23 é cada um, a igreja está cheia.
Irmão, aí, qualquer coisa você fala que viu um anjo ungindo nos votos, me ensinando a ser falso profeta. Subi lá, só falei verdade. Falei isso tudo, falei, irmão, olha, revelação é de Deus, maior revelação é a Bíblia. Nunca mais ele me convidou. Amém, irmão? Porque falso profeta é que gosta de mentira. Amém? Então vamos lá, Êxodo 20:16. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Amém? O que é falso testemunho? Você falar uma coisa que é mentira do próximo. É um falso testemunho. Amém, irmão? Você só pode falar o que você tem certeza. Amém, irmão? Eu fiz alguns vídeos na internet, apaguei, mas tem coisa que eu fui aprofundando. Eu falei, não, que é isso aqui? Fala que não, né? Que não faz coisa e está fazendo. Tal. Todo testemunho tem que ter um fundo de certeza. Porque senão você dá um falso testemunho. Vamos continuar. Colossenses 3, 9 e 10. Diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 9 e 10. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Amém? Aos lábios mentirosos aí, Deus te odeia, irmão. Você que gosta de inventar uma mentirinha, uma revelaçãozinha, um arrebatamentozinho. Você que gosta de falar que Deus está falando e Deus não está falando, Deus te odeia, viu? Salmo 101, 7. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então tem irmão que gosta de ser evangelista, gosta de falar que está vendo e não está vendo, gosta de falar que Deus está falando e não está falando. Aqui, ó. Isso é uma fraude. Amém? Olha no dicionário o que significa a palavra fraude. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, salvação, e nem na igreja. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Por isso você vê muitos irmãos evangelistas aí desviando, irmão. Quantas mentiras eles não destruiu? Pessoas e pessoas, amém? Está lá em Salmo 101, 7. Apocalipse 22, 15. De fora ficarão os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Amém? Então quer dizer que para Deus o mentiroso vai para o mesmo lugar que o feiticeiro, que o assassino, que imoralidades sexuais, vai para o mesmo lugar. Amém, irmão? Você vê a gravidade da mentira. Porque fruto do demônio é um só. Amém? São vários, mas é tudo igual. Amém? Está lá em Apocalipse 22, 15. Agora Tiago 3, 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição, egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Tiago 3, 14. Provérbios 14, 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda de mentiras. Aí, ó. Amém? Provérbios 17, 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Está falando dos presidentes mentirosos, os políticos, aí, versículo contra político. Sofonias 3,13. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém amedronte. Sofonias 3,13. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quanto mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira. Aí está falando que todo que mente é filho do diabo. Tem gente que às vezes fala assim, eu sou de Deus, mas está entregando mentira na igreja aí, irmão? Está vivendo uma mentira, está pregando, não está vivendo, você é do diabo. É a Bíblia que está falando. Você não é de Deus. Amém, irmão? Você não é de Deus. 1 Timóteo 4, 1, 3. Amém? O Espírito diz claramente que os últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais como ensinamento vem de homens hipócritas e mentirosos. Sabe o que significa hipócrita? No latim, ator. De homens atores e mentirosos. Ator é aquele que está na igreja que
Aleluia, santidade está no mundo, cobiça a mulher, abre vídeo pornô no celular, abre vacaiação no celular. Você é um ator, meu irmão. Você é um ator. Amém? 1 Timóteo 4,13. Que tem consciência cauterizada e proíbe casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça que creem e conhecem a palavra. Irmãos, nesse versículo aqui, tem muita gente que fala que pode comer de tudo por causa desse versículo. Porco nunca foi alimento, cobra nunca foi alimento. Tem coisa que Deus não preparou como alimento. Deus não é Deus de confusão, irmão. Uai, Deus fala lá atrás que não é alimento e hoje é alimento. Quando é que fala de alimento? Fala de alimento. Amém? Sabe de que era chamado porco no passado? Porco fossa. Os judeus cagavam, o porco ia lá e comia a bosta. Por isso que judeu nem misturava, era chamado de porco fossa. Só as nações pagãs que não conheciam Deus que comia carne de porco. Deus nunca considerou carne de porco como alimento. Você me perdoa, irmão, mas a verdade tem que falar. Você pode me bater aí, mas Deus nunca considerou. Você pode olhar aqui na visão lá do manto que desceu 3 vezes. Pedro falou, eu nunca comi nem toquei nada imundo. E ele ficou pensativo. Aí veio a visão de novo, ele, não, Senhor, nunca comi nem toquei nada imundo. Nunca comi nem toquei nada imundo. Aí Deus falou, não faça como um imundo aquilo que eu purifiquei. Ali dentro tinha cobra, rã, sapo, tudo você pensar, tudo carne que não é para comer. Ele falou, nunca comi nem toquei. Aí de repente apareceu 3 gentios. Pode olhar lá. E ele entendeu a visão, que falava dos 3 gentios, porque judeu não encostava. Judeu pregava para gentil assim, fica aí, fica aí. Jesus te ama, não encosta em mim não, senão eu vou pecar. Jesus te ama. Aí Pedro tinha que receber aquela visão, porque ele já tinha chamado Paulo, que estava no meio dos gentios, para interrogar Paulo. Aí foi quando eles fizeram a reunião. Pode ler lá Atos dos Apóstolos, que ele falou assim, irmãos, não vamos colocar coisa no gentio, aquilo que nem nossos pais aguentaram. Era o quê? A lei cerimonial. Festividade, não toqueis, não manuseis. Agora, irmão, tem certos tipos de carne que Deus nunca ia deixar como alimento. Tudo que apareceu naquele manto ali não é alimento, não. A Bíblia fala que quando proíbe alimento, homens que proíbem alimento, é o alimento que Deus preparou como alimento. Para começar, o homem perfeito, um dia eu vou fazer um estudo sobre isso. Ele comia só Eva, Adão e Eva. E você pode olhar que Deus liberou a carne por causa da dureza do coração do homem. Deus não ia liberar a carne para o homem, não. Sabe por quê, irmão? Quando você mata o animal, você põe uma galinha ali, e ela entra naquele funil com o pescoço, ela vai ser sacrificada por você, como se você fosse um Deus. Sacrificação de animais era só para Deus. Aí quando começa a cortar o pescocinho dela, ela aí ela morrendo, ela está sendo sacrificada pelo seu ego. Por isso que Deus não ia liberar carne para ser humano. Você pode olhar que a Bíblia fala em Levítico que a alma está no sangue. Como é que Deus ia liberar uma coisa que ser humano às vezes nem ia respeitar, ia comer com sangue e tudo, ia comer a alma do animal? Quem gosta de sangue é os demônios no terreiro de Umbanda, porque a alma está no sangue. Amém? Então toda carne, se você não souber preparar ela, você joga ali um pedaço de frango, tem sangue derramando, você está comendo a alma do animal. Deus jamais ia liberar a carne para o homem. Deus liberou por causa da dureza do coração, igual a carta de divórcio. Ele não mandou casar, mas ele liberou por causa da dureza do coração. Um homem perfeito, irmão, pode estudar sobre isso aí, pode aprofundar antes de me bater aí, comia sementes, o grão, verdura, que era Adão e Eva. Eles não comiam animal, Adão e Eva. Me prova na Bíblia que Adão e Eva comiam animal. Não comia. O sacrifício de animal era só para uma entidade maior, era para Deus. Porque quando mata ali um boi por você, olha o sofrimento de um boi morrer. Por causa de você, um porco, como é que ele grita? Sofrendo ali, ó, sendo degolado por um ser humano. Amém? Então, se você pensar bem, a carne Deus liberou por causa da dureza do coração. Mas tem carne que não é alimento, irmão. Esse versículo aqui não serve para porco, para rã, para cobra, para lagartixa. Não serve, irmão. Amém? Não serve. O que Deus liberou no passado era o que? Era gafanhoto. Pode olhar lá no livro de Levítico. Era novilho, era o bezerro. Isso era alimento. Essas carnes que Deus não liberou nunca foi alimento, irmão.